projeto Caminhos da Arte, ele é a materialização de um sonho da Cometa. Historicamente, a Cometa sempre teve uma relação muito forte com o entorno da nossa matriz, né? E muito dessa comunidade, ela começou a se formar quando a Cometa se instalou aqui no bairro, né? Então a ideia foi da gente resgatar um pouco dessa interação que havia da Cometa com a comunidade, né? Resgatar um pouco dessa história, né, e participar um pouco entender, conhecer a comunidade e de ver de que forma que a gente pode contribuir para a melhoria, evolução das pessoas que vivem aqui na comunidade, né? A Cometa está há muitos anos no Parque Vila Maria e tinha no início uma grande comunicação com esses moradores. Contam-se histórias de que os moradores iam buscar água aqui na Cometa, eles pegavam carona nos nossos ônibus para se deslocarem até as rodoviárias, que eram um pouco mais perto do centro. E hoje, muitos trabalhavam aqui e com o passar do tempo, isso foi diminuindo e hoje a gente quase não tem uma interação com a comunidade. Mas e como voltar a nos aproximarmos? De uma maneira saudável, que seja benéfica tanto para o território quanto para a empresa e que possamos ter a boa relação de vizinho. Eu nunca imaginei que eu ia entrar lá dentro, em primeiro lugar. Nunca imaginei que lá tinha um museu. E foi interessante. Nunca pensei que eu ia entrar numa empresa para fazer um curso lá dentro. Principalmente sabendo que é a Cometa, que é tão importante também. Quando eu pensei o projeto e eu pensei na fotografia e chamei os colaboradores todos para participarem do projeto, eu sabia que a gente ia chegar lá como pessoas de fora do território, né? E que não entendia e não sabia de nada daquele território. Eu sabia que a gente ia chegar com... Esse projeto seria um pretexto para um primeiro diálogo em profundidade com o território. A ideia do projeto era impactar os alunos logo no retorno das aulas. Então a gente construiu paredes expográficas em nível museográfico dentro da escola. A gente realmente trouxe uma exposição de fotografia para a escola e a ideia era isso, trazer esse momento de surpresa deles. Então foram para as férias, não sabiam de nada, voltaram e encontravam a escola de uma forma diferente. Então, só isso, né, da exposição, ela já fez uma transformação ali na escola muito potente, né? Porque ela mudou a relação dos alunos com a escola mesmo, né? Pelo menos aquele andar ali, ele foi completamente ressignificado com a exposição. Aproximou mais os alunos da fotografia, sabe? Porque antes aquela parede era só mais uma parede. Aí quando colocou foi uma surpresa para todo mundo, porque todo mundo foi lá, olhou e falou, nossa, que legal. E a ideia era que os alunos pudessem realmente romper as barreiras com uma exposição. É algo diferente, mas é algo que está próximo delas. Então você via os alunos desenhando em cima das fotos, pegando na foto, tocando. Olha, mas o que é aquilo? A formação de professores até aconteceu um pouco antes da exposição inaugural, né? Na verdade foi a primeira ação prática mesmo, né? O primeiro encontro com o público foi esse encontro com os professores. Porque, por exemplo, eu como professor de história, eu conheço a fotografia enquanto documento histórico, mas nunca pensei na sua técnica, né? Nunca tive essa visão, por exemplo, do olhar. Isso é algo que realmente assim faltava. Então, trazer essa sensibilidade para os professores e esse conhecimento fez com que, primeiro, os professores compreendessem o processo ao qual os alunos iriam vivenciar e também como um enriquecimento intelectual. Acho que o curso foi proveitoso, a gente acabou focando um pouco mais em teoria do que em prática,
mas a gente teve algumas aulas práticas também, que parece que foram as que os professores mais se envolveram e que puderam até reproduzir com os alunos em sala de aula. A gente esquece que o ensino-aprendizado, ele se dá nessa troca de aluno e professor. Muitas vezes a gente acaba contemplando bastante o aluno, olhando para o aluno, mas esquece que é necessário ter uma formação e uma deformação do professor. Achei legal também, assim, as parcerias foram muito boas, assim, eu acho que a parceria com a escola foi muito feliz. A escola foi muito, nossa, eu vi o que é o dia a dia de uma escola ali, sabe? E eu sei que o tempo que as pessoas podem dispor para atividades extras não é um tempo fácil, assim, né? Quando a gente está analisando uma imagem, ela não está descolada, né? Ela está ali num contexto histórico, num contexto social. Então, quando a gente está falando dessas imagens ou produzindo imagens, a gente está pensando numa série de questões, né? O que essa imagem representa na história, o que a pessoa que fez a imagem quis dizer, né? Com as escolhas que ela fez para fazer essa imagem. Então, eu acredito muito que seja um exercício de cidadania mesmo, né? De se relacionar com o mundo e com os vários aspectos que envolvem. Mas o projeto ele trabalhou de uma forma muito forte a importância da arte, a importância social da arte, né? Então, a divisão foi muito bem feita, né? Essa parte de ter as questões práticas envolvidas, mas também as questões teóricas. A fotografia hoje é muito presente na vida de todo mundo, né? Então, mais ainda acho que dos jovens, dos adolescentes, porque ela está no celular, ela está no computador, ela está o tempo todo aparecendo, né? Então acho que assim, quando a gente apresenta essa proposta de mexer com a fotografia, a gente já chega num campo em que as pessoas sabem o que é a fotografia, né? Já estão usando a fotografia, estão vendo todo dia. Porque as crianças já estão inseridas num consumo e numa produção de imagem que não existia antes. Só que aí não tinha esse negócio de ângulo, de pegar, como é o nome? Pegar o foco, não tinha esse negócio de fogo. Eu tinha, que legal, é festa, saía tirando foto de tudo, do nada. Tipo, pra tirar foto, beleza, vai lá. Só. Saía fotografando tudo, só que sem pensar em nada. Mas por quê? Isso daqui eu podia jogar pro lado, isso daqui, entendeu? Não tinha noção de foto. Eu acho que o contato e as experiências do curso, das exposições que eles visitaram, de tudo isso, permite ampliar mesmo a visão, né? Porque a fotografia é técnica, é prática, mas também é o que você consegue ver, né? Assim, essa reflexão vai causar outra percepção do mundo para eles. E essa outra percepção que eu acho que é importante e que é o principal desse projeto, trazer uma outra perspectiva para eles, sabe? Uma nova perspectiva de enxergar o mundo e principalmente enxergar a si mesmo. Que agora eu consigo dar uma pensada melhor do que eu vou fotografar, porque antes eu fotografava qualquer coisa. Eu via a formiga passando assim, eu dava o zoom na câmera e fotografava. Mas hoje eu procuro fotografar algo que faça alguma coisa assim, dentro de alguém ou de mim mesmo. Tem algum significado. A fotografia talvez possa ajudar a produzir imagens que façam eles refletirem sobre aquele lugar, eles olharem com outro olhar para a sua escola, olhar com outro olhar para o seu bairro e a partir disso buscar mudanças, buscar ações, buscar transformação pública ali, né? Falar, não, esse lugar aqui no bairro não está legal, olha as fotos, né? Eu posso mudar, ou então não, veja que aspectos super bonitos, super agradáveis da vida ali que as pessoas deixam de ver porque estão com a cabeça muito focada nos problemas. Então acho que existe pelo menos essas duas maneiras de você abordar fotograficamente e exibir, né? Eu acho que mudou bastante, porque tem coisa que eu olhava assim e falava, vai, que negócio feio, aquele negócio na minha parede. Agora não, agora eu sei qual é o ponto de... Tipo, se eu sei algumas coisas assim, eu sei o significado daquilo. Tipo, alguém desenhou uma mulher ali em algum lugar. Aí eu vou saber o significado daquilo depois que eu olhar a foto direito. Agora eu passava na rua e falava, vai aquele desenho pichado ali na parede. Mas agora não, agora eu tô outro olhar. Eu comecei a ver o mundo um pouco mais belo. Tipo, olhando para os lugares, tipo, nossa, aquele lugar tão feio, mas daria uma fotografia tão boa.
e exatamente trazer um novo olhar para essa fotografia, né? Então pegou e escolheu o Daniel Kfouri também porque é um artista que já dialoga muito com a linguagem deles, fala muito de futebol, fala muito de skate, fala muito da rua, então ele tem o trabalho dele já dialoga diretamente com isso. E foi muito rico assim ver esse desenvolvimento deles, né, do olhar e fotos maravilhosas, né, que eles tiraram. Então foi muito bonito ver esse percurso, né, desde o comecinho e construindo essa relação com a imagem, esse olhar crítico pela imagem, aí vendo eles produzirem as próprias imagens com toda essa bagagem que eles mesmos foram desenvolvendo ao longo da formação. E foi muito interessante que a gente, fazendo a curadoria da exposição final agora, foi muito marcante ver os traços, o que realmente ficou dessas saídas, essas exposições. Porque tinha a empolgação de um passeio com os alunos, com os amigos, né? Então você via aquela empolgação dos alunos, você via que eles estavam animados, viam que estavam satisfeitos, mas você não sabia exatamente como que isso tinha afetado, né? E a gente, selecionando as fotos para a exposição final, a gente se deparou com essa surpresa de que vários trabalhos dos alunos tinham muito a ver com as exposições que eles foram ver. Assim, a gente tira foto, posta no Facebook, posta nisso, posta naquilo, mas tá lá a sua foto que você tirou, como se você fosse um fotógrafo profissional, que naquele mesmo dia você vai receber o seu certificado, entendeu? Mágico! Nunca imaginei que fotos minhas e dos meus amigos iam estar num mural, um monte de gente olhando. Foi muito legal. Eu fiquei muito contente depois da exposição, quando eu vi muitas fotos, apesar deles terem fotografado em vários lugares, mas muitas fotos foram escolhidas, fotos da sua realidade, do bairro. Então, poxa, a beleza também. A beleza não está só, né, na beleza burguesa, mas também está na beleza periférica. A gente vê que um olhar crítico para as condições nas quais eles vivem existe. Né? E eles praticam isso através de outras manifestações autorais, artísticas, né? Através da poesia, por exemplo. Porque eles já se mostraram bastante críticos mesmo em relação à imagem, em relação a fazer a leitura de imagem. Eu acho que o sentir eles já sentiam, eram jovens que já tinham essa sensibilidade mais aflorada. O curso, ele propiciou esse observar. Opinião forte também, né? Nós temos uma opinião muito forte e os professores, eu acho que eles viram isso também, com certeza eles viram, porque as aulas deles têm um envolvimento com os alunos que é difícil de explicar, sabe? Então, eles refletem, olham, criticam, levantam questões, se valorizam e valorizam o entorno. Então, assim, se a gente puder, através da fotografia, ou se eles puderem ter também a fotografia como esse tipo de ferramenta, esse potencial que já é trabalhado, que já existe lá, rapaz, uma coisa... E a gente agora tem uma ideia de como funciona a comunidade, uma ideia. E os próximos passos, esses encontros que a gente está tendo com os representantes da comunidade, conhecendo outras entidades que também têm uma atuação bem bacana, bem proativa, né? Então acho que a ideia nossa no futuro é conhecer o território, né? E a partir daí o nosso sonho é ser um agente, talvez catalisador, de integrar essas N ações. Então eu acho que fazer parte de um projeto artístico, cultural, que desperta essa sensibilidade, esse olhar, qual é a minha utopia de futuro? É a possibilidade de uma ação também mais eficaz, de transformar e de melhorar o local que eles vivem. Eu achava também que o bairro ele não tinha assim, um futuro. Era só mais um bairro de periferia que não ia dar em nada. Hoje eu já tenho uma visão mais, vamos dizer assim, que avançada, que ele pode mudar se a gente correr atrás dos nossos direitos.
E o próprio fato de que se a pessoa mudou, a interação mudou. Se a criança está ali num processo, né, de transformação, a relação dela com o entorno muda. Então o entorno muda. Mas é uma coisa assim, você sentir uma pincelada, sabe? Naquilo tudo, assim, que tem muito mais, né?